gente amiga, gente que gosta do rádio, gente que gosta da nossa série, que está contando em termos de conversas com as principais personalidades do rádio do Brasil. Esse rádio nosso, centenário, tem muita história. E cada um de nós, eu incluso, ajudou a escrever algumas páginas, talvez capítulos da história do rádio. O dia de hoje, para mim, e eu acho que para vocês também, é um dia de muita importância. Primeiro, porque eu gosto de vozes bonitas. Segundo, porque eu queria ser locutor e não consegui, fui ser outras coisas, tive outras funções e pude trabalhar com as mais belas vozes deste país e até de fora. Então, hoje, trazer aqui para o nosso convívio um dos meus grandes ídolos, talvez o maior, é de muita importância. Eu não vou enrolar mais. Vem cá, Darcio Arruda. Ô Luiz, muito obrigado primeiro de tudo pelo convite. Obrigado por tua simpatia. E no decorrer, eu tenho certeza, de 80% das respostas que eu vou te dar, nelas você está incluso também, não é? Eu acho a vida ótimo. a vida é dividida em capítulos, né? Teve aquele até a cultura, depois sair da cultura, vai não sei para onde, vem Não não sei vamos para contar, cá. não vamos contar, não vamos contar. É só a estrutura. Ah, tá. E nesses Brito. capítulos você aparece de uma maneira fantástica, né? Então, obrigado pelas palavras e a recíproca é totalmente verdadeira. Bom, eu sei que não é muito fácil, por N razões que não vêm ao caso, a gente fica assim, tentando convencer as pessoas por N razões, repito, por causa da pandemia pela qual passamos, por causa de situações em que as pessoas estão incluídas. Muita gente foi para o litoral, muita gente foi para o interior, não tem condição técnica. Então, para montar esta série inteira, não está sendo fácil, mas eu não quero com isso também supervalorizar o trabalho. Só quero dizer que é muito importante a gente deixar um documento contando a história do rádio através das pessoas que fizeram parte dele. Então, eu quero começar pelo zero. Onde nasceu Darcio Arruda? O nome é real, é fictício, é artístico. Vamos começando daí para frente até chegar no primeiro trabalho de rádio. Tem muita coisa para contar. Talvez nós tenhamos que gravar 2 capítulos, no mínimo. Sua bola. Bom, tudo começou de uma maneira interessante. Eu simplesmente adorava rádio. Adorava, não adoro até hoje, né? Uma coisa meio fora do comum, uma coisa meio desproporcional, né? Era um aficionado total. E a gente morava em Santo André e lá tinha também é bom, né? Uma rádio muito interessante, uma rádio local, Rádio ABC, uma rádio que era uma joia. Ficava numa esquina, ela foi feita, construída como rádio, tinha um auditório com o vidro que dava para a técnica, tinha o SEG, que era o serviço especializado em gravações. É uma coisa muito, muito delicada até para quem gosta tanto de rádio. Eu comecei a ganhar os concursos que distribuíam discos. Quem está cantando essa música? Rotação alterada. Eu ia e tchumba. Eu estava mergulhado no mundo da música. Até que eu acabei fazendo muita amizade com as pessoas lá. O Zé Roberto Siqueira, que depois eu vim encontrá-lo na Bandeirantes, na parte técnica. O Wesley de Barros Rangel, o Tadeu Galo. Eu ficava no estúdio ou no auditório atendendo os telefonemas. Enfim, eu fiquei bem perto dessa equipe. Tanto é que uma vez eu aluguei até o SEG com o Zé Roberto Siqueira para gravar umas poesias que eu havia feito. As primeiras e últimas e únicas, nunca mais fiz nada. E nessa gravação, tocava-se algumas músicas, e eu as anunciava. E ele do meu lado, vendo o que estava acontecendo, o que estava rolando.
No final do programa, ele me convidou para fazer um programa na Rádio ABC, chamado Show de Balanço. Balança para cá, balança para lá, é o balanço que dá. Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo, chegando em casa, eu falei, puxa vida, vai me atrapalhar nos estudos, porque o programa era diário, exceto domingo, claro, e eu preferi escolher a locução comercial, que eu ficava mais à vontade. E assim foi feito, mas fiquei pouco tempo, porque estava realmente atrapalhando os estudos. Eu sempre fui muito dedicado aos estudos. Quantos anos tinha o garoto, Dárcio? O garoto tinha 15 anos. Então 15 já anos. tinha vozeirão com 15 anos, é isso. Eu gostava de falar até no telefone. Eu ligava para as pessoas, pois não, quem está falando? Isso foi em 1972, Luiz. Agora, veja que coincidência. Era 62. 62. 62. Você se percebeu que fez um cacófato e se autopuniu falando latinha é bom. Pois não era na latinha que a gente tinha vontade de falar, você de um lado e eu de outro? É ato falho, tá vendo? Você queria. Como eu sou fã também de microfone. Pois é, o latinha eu tenho vem daí. alguns microfones. A gente na gíria, nos bastidores, a gente sempre falou que gosta de falar na latinha, então acho que foi por isso que você. Bom, aí, atrapalhando os estudos. Aliás, eu tenho. Pô, fica. Não, você falou que tinha medo que atrapalhasse os estudos. E aí, o que é que você fez? Já que eu interrompi, eu preciso dar sequência. Interrompi, deixei de ser locutor do estúdio depois de algumas gafes, não é? Eu era meio caipora. E eu fui ler um comercial lá no estúdio, compre na loja tal, na Lapa, na rua Cotoxo 140. Em vez de Cotoxó, eu falei na rua Cotoxo. Enfim. Eu já ouvi dizer rua Cotoxo. Eu já ouvi isso lá, contando anedotário do rádio, já ouvi histórias de que anunciaram Cotoxo. Então, não está muito longe do seu Cotoxo. Então, eu queria e não queria trabalhar antes de estudar. Mas aí surgiu uma oportunidade, aí eu já estava com 16, 17, na Rua das Palmeiras, onde ficava a sede das organizações Vitor Costa, Canal 5. Aí eu fui fazer um teste, TV Paulista, eu fui fazer um teste de locutor de estúdio, locutor de cabine. Antigamente eles misturavam muito, né? É na época dos tabletops, dos comerciais com slide, os primórdios do rádio e da televisão, onde eu cometi um erro também. Estava indo bem na locução de cabine, só que tinha um dos patrocinadores, era uma loja de utilidades domésticas, e todo dia mudavam as ofertas. Então, eu tinha na minha frente um fichário, que estava lá, segunda-feira, panela de pressão. Fala isso. Segunda-feira, móvel de cozinha, parará. Eu fiz uma troca de fichas, eu fiz confusão. Então, eu falava da panela de pressão, aparecia mesa de cozinha. Eu falava da panela de pressão, aparecia sofá-cama. E eles agradeceram bastante a minha preocupação, mas ia ficar para mais tarde com um pouquinho mais de experiência. Tudo isso porque eu era muito novo e, modéstia à parte, eu era muito atrevido. Eu queria conquistar já uma posição legal na locução, mas de tanto que eu gostava. Imagina, um dos apresentadores, um dos locutores, uma das vozes mais lindas do rádio, trabalhava na Rádio ABC e na Rádio Cultura, que antigamente era a Rádio Cultura, o Som de Cristal. Que me parece que falecido já Laerte Antônio. E lembra-se que eu disse que eu fiz muita amizade com todos os apresentadores, técnicos de som, do Írio Bellini,
Sim. Eu lembro, imagina, lembrar o nome de 300 anos atrás. Mas é importante, E porque aí nós vamos dignificando e colocando a memória à prova é, para é dizer quem verdade. foram essas pessoas que construíram os primeiros degraus para a gente poder subir a escada. Mas não resta a menor dúvida. E o que aconteceu? Uma vez eu estava lá na rádio, chegou a hora do almoço, o Laerte Antônio falou para mim, porque tinha até restaurante na Rádio ABC, viu? Vamos lá que eu preciso comer alguma coisinha. Aí ele chegou e pediu para a senhora, olha, o que eu vou lembrar, hein? De tanto que eu gostava de locução. A senhora me põe uma porção de arroz e frita 2 ovos, por gentileza? Ele pedindo para a garçonete. Eu me pus aquilo na cabeça, eu achava que era o ovo que fazia ele ter voz bonita. Enfim, São histórias, é claro, para são histórias, ter são a histórias. idade. Bom, enfim, até que um outro evento muito, muito triste, que foi o falecimento da minha mãe, aconteceu quando eu tinha 19 anos. Aí, vamos mudar um pouco agora o foco. Eu tô lá a gente mudou para São Paulo para ela fazer o tratamento na Santa Casa, enfim, foi um perereco. E não que nada tenha adiantado, mas havia chegado a hora para ela. Aí eu me pego na sala, de um assobradado no Brás, uma travessa da Rua Cachoeira, e estava sintonizando 1330, que era a Rádio Cacique de São Caetano do Sul. Que eu era um aficionado também, até hoje, eu ouço todas as rádios, ouço todos os canais de televisão, não paro. O controle para mim é para ser usado. Eu vou girando, vou girando, vou girando, vou girando. E o que eu pego? Pego a Zilá Gonzaga, uma das vozes mais lindas do rádio, ela com o Carlos Neves, ambos formando uma dupla romântica, digamos assim, na Rádio Cacique, e ela leu automaticamente, como todos faziam na época, quando precisavam de locução, a Rádio Cacique, ampliando o seu quadro de locutores, está abrindo testes para isso, para aquilo, parará, parará. Bom, mas ela acabou de falar. Olha que eu estava no Belém, Brás, ali, né? Nossa, eu peguei a Rua Belém, peguei a Paz de Barros, desci pela Marginal, lá estava eu em São Caetano. Eu falei, opa, eu vim fazer o teste aqui. Acabei de ouvir. Ela falou, você acabou de ouvir mesmo, não tem 1 hora que a gente falou. Eu falei, eu gostaria de fazer o teste, se possível. Ela gritou alto também, é pleonasmo, né? Quem grita, grita alto. Ela falou gritando, Toninho! Lá veio o Toninho. Quem era o Toninho? Era o Toninho Astolfi, filho do senhor José Astolfi, digníssimo presidente do Grupo Cacique, que eles tinham rádio em São Caetano, tinha rádio em Santos e rádio em Sorocaba. Me parece que Santos e Sorocaba permanecem até hoje. Permanecem. Enfim, fiz o teste. Ele me deu umas folhas. Ele falou, pô, é brincadeira, meu. Você está falando legal, cara. Eu já vou falar para o meu pai, você já está contratado. Bom, entrei na Rádio Cacique. Daí 1 semana eu comecei até fazer os exames médicos, aquela coisa toda. E daí não parei mais. Da Cacique eu fui para a Difusora, já fui para o Alto do Sumaré, que para mim foi o maior espetáculo da Terra, consegui trabalhar na Rádio Difusora. E esse capítulo está encerrado. Depois nós fazemos outras conexões, senão eu fico falando aqui muito, muito, muito. Fala, Luiz. O objetivo desse nosso encontro, Dácio, é ouvir as pessoas. Eu estou aqui de intermediário para costurar, para fazer perguntas, para tirar coisas das pessoas que, quando elas não querem falar, mas você que é fluente, não só em várias línguas, mas também em memória, é bom que você conte detalhes, porque a gente está valorizando. O Carlos Neves, por exemplo, eu conheci pessoalmente, eu me lembro dele. Estou vendo ele aqui na minha frente. A Zilá, não. Então, é bom porque muitos dos nossos acompanhantes, ouvintes, os que estão, eu vou chamar de videntes, porque agora eles podem ver também a nossa conversa, o pessoal do podcast, que só ouve, mas não vê a imagem,
é muito importante para uma geração imensa e para as novas contar um pouco dessa história. A moçada que vai fazer comunicação, que vai seguir a sua carreira, ou a minha, porque nós fomos por lados diferentes, mas cada um numa função dentro do rádio. O pessoal que gosta de televisão, nós também fizemos televisão, tudo isso passa a ser uma dica, uma orientação para fazer ou não fazer. Ah, mas os tempos mudaram, as plataformas são outras. Ótimo, porque aí eles vão ver como era difícil, sem celular, sem notebook, sem USB, sem absolutamente nada, sem Google, sem nada. Sem nada. Nós tínhamos, quando muito, um telefone fixo para fazer reportagens nesse começo. Aliás, eu ia perguntar, esqueci, vou perguntar agora. Quando você respondia as perguntas do rádio, através da brincadeira da rotação alterada, etc., era por telefone ou tinha que ir lá na rádio pessoalmente? Não, era por telefone. Pois é, e era um telefone fixo, né? Fixo, da CTBC, Companhia Telefônica da Borda do Campo. Da Borda do Campo, exatamente. Pois é, essas histórias é que são importantes a gente passar para as pessoas, porque hoje todo mundo tem a sua companhia telefônica no bolso, ou na bolsa. Verdade. As facilidades são muitas hoje em dia. Né? Por isso que aos pouquinhos a gente vai perdendo o romantismo, nós vamos acabar falando sem querer de muitas fases românticas do nosso trabalho, e você, principalmente, que com a voz enterneceu corações em todos os sentidos, também, hoje você pode observar que não é mais necessário ter uma voz bonita, não é? Tudo bem que se a pessoa tiver a vocação para o rádio, para ser locutor, para ser repórter, para ser apresentador, diretor de emissora, o que for que acontece na vida em termos de vocação, ela deve seguir, ela deve continuar. Mas, de qualquer maneira, aquele romantismo que os programas antigos... Ah, mas isso é saudosismo, Luiz Fernando. Agora eu vou fazer que nem os apresentadores de televisão estão falando. Eles falam muito o nome deles para o pessoal parecer que estava dialogando ou que está dialogando. Então, nós vamos continuar ouvindo o Darcy Arruda, até porque ele saiu do ABC e foi para o Alto do Sumaré. Eu me lembro até quando a gente fala a palavra Sumaré, daquelas, não sei se seria uma trombeta, ou tinha um tema musical que começava com um instrumento de sopro no prefixo da televisão Tupi. Então, uma das emissoras do grupo era associado... É isso aí. Exatamente isso. É o que eu estou me lembrando agora. Fala Sumaré, já vem aquela emoção. Mas vamos então, falar... Agora você imagina, só para acrescentar, você imagina esse caipora aqui, muito embora eu tenha nascido em São Paulo, nasci no Brás, esse caipora aqui, daí 2 anos mais ou menos que eu fiquei na Rádio Cacique, 2 para 3 anos, se vê lá no Alto do Sumaré, na Doutor Arnaldo com Alfonso Bovera, aquela esquina famosa da Padaria Real, porque a Tupi era muito importante na época, né? Não existia a Rede Globo. De repente, você encontrar com grandes astros e estrelas na calçada, entre o prédio, porque as rádios eram num prédio vertical, e a televisão era um prédio horizontal, e ambas se misturavam na questão jurídica, na questão de contabilidade, todas no prédio. E você cruzava com todo mundo, cruzava com o Chacrinha no elevador, numa época que ele passou na Tupi, Antônio Fagundes ali na calçada, Lima Duarte no mesmo Barbeiro. Aliás, o Barbeiro, eu queria prestar uma homenagem rápido, antes que eu esqueça, do nosso querido Lau, não é? Tudo rolava na barbearia do Lau. Lá se sabia absolutamente de tudo e mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa eu quero importante. Muitos programas que hoje são feitos na televisão, na faixa vespertina, à tardezinha, depois do almoço, com conversas, com fofocas, com ilações do que poderia... Ali era o ideal. Se tivesse uma câmera ali, o Lau não falava quase nada, mas o que ele ouvia,
o que ele escutava das pessoas era só colocar uma câmera e um microfone ali, se houvesse possibilidade, daria um programa de sucesso. E você acabou de criar, sem querer citar o nome, ou sem ter citado o nome, a Calçada da Fama, que é tão famosa lá em Hollywood, já existia na Tupi. No dia que você pisou e viu aqueles artistas todos, que você passou a encontrar os artistas, para você nasceu aí a Calçada da Fama. Com certeza. Você imagina eu tomando um cafezinho ao lado de Adoniran Barbosa? É brincadeira um negócio desse. Ao lado de Orlando Silva. Pelo amor de Deus, era muito para minha cabeça, era muito para minha cabeça. Agora, o jovem Darcio Arruda, pelo que eu sei, agora eu vou cutucar, porque você passou por cima. Talvez não seja da nossa alçada falar sobre um momento intermediário, mas você também teve uma ligação, eu não sei em que época, porque eu não peguei essa época, comecei a trabalhar com você bem depois, em que você trabalhava numa loja, não, numa empresa que distribuía doces. É verdade isso? Verdade pura, puríssima. Eu resolvi ampliar a minha área de atuação e antigamente, acho que até hoje, chama-se freguesia isso daí. Você comprava a freguesia na distribuição de doces. Existiam duas grandes empresas na época, que era a Confiança, que depois virou Tostines, e a Doces Neuza. E eu comprei em sociedade com o meu tio João, e nós saíamos de madrugada na distribuição dos doces. Primeiro tinha que passar no depósito para pegar os produtos. De segundo, você tem que seguir o roteiro. Cada dia nós íamos por um lado. Isso eu fazia das 5 da manhã às 10h30, mais ou menos, depois ele continuava. Aí eu virava locutor de novo, que eu achava que era tudo lindo, maravilhoso, mas sempre tive um faro para business, para negócios. Muito embora eu nunca tenha dado muita importância para isso, porque o rádio sempre me fascinou. Televisão, então, nem se fala, não é? Então, foi diminuindo aquele espaço de tempo dedicado ao negócio e foi aumentando a minha participação no rádio e na televisão. Tanto é que na própria difusora, eu não fiquei só na difusora. Imagina, eu comecei como rádio escuta lá também, na época do Argemiro, que fazia rádio escuta para a equipe 1040 de futebol. Enfim, aí eu peguei locução, peguei um programa na Rádio Tupi, muito interessante o programa, fazia locução de cabine na TV Tupi também, até que o Caião me premiou com A Grande Parada, que era um programa que eu fazia junto com a nossa querida Ana Maria Braga, que tanto sucesso fez na vida e continua fazendo, o que me enche de alegria. Me enche de alegria porque nós nascemos juntos lá nas associadas. É um momento muito importante, esse momento que eu passei com ela na Grande Parada. Inesquecível mesmo. O que é a Grande Parada? Ela e ela... Um pouco mais, porque ninguém sabe. Quem não viveu até onde nós estamos chegando... Era um programa musical, né? A Grande Parada, com grandes nomes, com a Orquestra Tupi, com o balé de Ismael Guiza. Era fantástico, fantástico. Um programa realmente maravilhoso. Era na televisão Tupi? Era na TV Tupi, exatamente. Isso que é era importante na TV deixar Tupi. claro. E aí... Segue. Não, daí a gente foi galgando, né? Foi aumentando. Aí eu conheci um rapaz muito simpático, dinâmico, sonhador, mantinha sempre uma alegria no falar, no projetar, no planejar, no estudar, é incansável, até hoje ele é incansável. Chamado Luiz Fernando Malhoca, né? Que me catapultou. É você. Não, peraí, você não falou do sucesso da difusora. A difusora que eu ouvia, você fez ano passando, não, foi, acho que é o auge da sua carreira, talvez na primeira fase, né? Na fase de áudio apenas, apesar de você ter feito paralelos aí, por ser da mesma empresa, do grupo associado, mas essa parte da difusora merece
um A capítulo. Difusora foi um milagre, né? Ela conseguiu colocar uma rádio AM no futuro. No futuro. Nós vimos uma brecha, nós, vírgula, o Caião viu, né? Eu me lembro que logo no início, eu fiz amizade com o Carreiras, com o Caião, antes mesmo de ir trabalhar nas associadas, que nós estávamos como amigos tentando e planejando arrendar uma emissora de rádio no litoral paulista, não é? E a gente, quando ia, o Caião ia junto, muito simpático, muito simples. O Caião teve uma humildade muito legal. E não é que esse rapaz simples, discotecário da Rádio Difusora e da Tupi, da Rádio Tupi, virou o diretor artístico da Rádio Difusora. E não é que tudo que ele bolava, tudo que ele falava, acho que eu estou vendo o Caião aqui na minha frente, dava certo, bicho, dava certo. Ele pegava cada música que hoje em dia a gente vai ver na letra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e dava certo. Lançamento de músicas românticas, de novos cantores. Um ouvido espetacular. Agora, uma coisa que eu acho importante, desculpa cortar, mas é importante porque a gente já ouviu muita história e cada um conta uma parte. A gente não tem o Caião, infelizmente, para contar a versão dele e outros diretores da época que também partiram. O grupo associado tinha 3 emissoras importantes, pelo que eu sei. A BH, tudo falando de AM, hein, gente? Nós estamos ainda comentando a amplitude modulada, ou onda média, como é conhecida também. No Rio de Janeiro existia a Tupi, em São Paulo, a Tupi, e em BH, em Belo Horizonte, a BH. Depois, ou talvez fosse Tupi, não sei, confesso. Depois disso, essas eram as emissoras primeiras, as primatas do grupo. Aí tinha uma outra concessão, também em AM com FM, que era uma segunda emissora. Então, a Tamoio, no Rio de Janeiro, era mais ou menos parecida com a Rádio Difusora, em São Paulo. Quando eu digo parecida, é porque era uma emissora de segunda linha, não em termos de qualidade. A primeira linha era popular, a segunda era musical. E em Belo Horizonte também. A pergunta é: o sistema Plenimúsica, que foi implantado em Belo Horizonte e se espalhou para o Rio e para São Paulo, você chegou a pegar esse sistema? Ele era Sim. como... Só para entender até o Caião. Sim, o Plenimúsica foi um pré-lançamento do Jet Music, por exemplo, não é? Ele era dividido em blocos de 1/4 de hora, tocava-se 3 ou 4 músicas desse 1/4 de hora, vinha um comercial. No intervalo entre o primeiro bloco e o segundo bloco, você só falava PRF3. Só isso. Aí carca a música. E de hora em hora, aos 55 minutos, tinha o noticiário, não é? O Caião pegou um pouco dessa estrutura e revestiu de cores múltiplas, né? Deu graça à programação, continuou mais ou menos essa estrutura, só que com outro balanço. E o grande lance do Caião, na época, você vê como às vezes a falta de tecnologia ajuda em vez de atrapalhar. Ele pegou um gravador de fita, um Akai, e tecnicamente eu não entendo, e extraía um eco, não é? Difusora, na Plenimúsica, Jet Music. Então parecia que era sempre festa na difusora, mais ou menos com essa divisão estrutural, divisão em quartos de hora. Começava sempre com uma cacetada, uma música bem alegre. Aí vai a sensibilidade do Caião na redistribuição das músicas. Não é que toca 15 minutos de música. Não, vamos ver o que nós vamos tocar. Começa alegre, a outra mais ou menos, a outra já cai para o romântico, que a pessoa está cansada, se cantou, se dançou em casa, não é? E até os 55. E depois vinha o Factorama.
uma nova maneira de apresentar as notícias, também tudo com eco, o mundo acontecendo em Factorama. Pararam, pam, 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 pam. Eram 4 minutos e meio, tirando os prefixos, de pura notícia. Então, era uma rádio, acima de tudo, primeiro, diferente, segundo, dinâmica, segundo, uma rádio que tocava aquilo que a pessoa queria ouvir, grandes lançamentos, a gente era tudo baseado na Cashbox, na Billboard, na revista europeia, e naquela época vinha realmente pela Varig, os fitões com os sucessos de lá. Então lançava lá, lançava na difusora aqui no mesmo dia. Então ela foi se caracterizando como uma rádio jovem. Cabe-se aqui um elogio também à parte comercial, que também colocou um olho na testa e fez folders, divulgação de uma maneira diferente das outras rádios. Enquanto o vendedor da outra emissora, ou de outras emissoras, chegava com uma pastinha debaixo do braço, o nosso chegava com um material maravilhoso. E tudo isso daí transformou a difusora em pouco tempo numa rádio que dignificava todo o grupo associado. Foi muito importante isso. Ficamos anos em primeiríssimo lugar. Não podemos deixar de citar também a Rádio Excelsior, que teve também olhares diferenciados para uma programação, com o companheiro Antônio Celso, que fez um trabalho muito lindo, muito bonito também na Excelsior. E, enfim, tinha espaço para todo mundo. E quem ganhava sempre era o ouvinte. Ou estava na difusora ou estava na Excelsior. O que a Excelsior lançava com características da Rádio Excelsior, a gente não tocava. O que a gente lançava com características da difusora, a Excelsior não lançava, não tocava. Então foi uma época realmente muito importante para o rádio, que já estava sossobrando, né? O rádio já estava capengando, não fosse a interferência dessas emissoras. Agora, por que capengando? Porque com o surgimento do FM, foi no comecinho. Tanto é que quando eu saí da difusora, eu fui descansar uma semana e na outra eu já estava na Antena 1, que tinha também características modernistas, digamos assim, só que um pique mais luxuoso, um pique de uma classe social um pouco mais elevada, que também teve um nicho importante nesse vivenciar das novas rádios, novas entre aspas, da época. É mais ou menos por aí. Perguntar, desculpe a interrupção, para não mudarmos de assunto sem eu ter perguntado o que eu vou dizer agora. Eu costumo dizer que o papel aceita tudo. Hoje a internet aceita muito mais do que o papel. O pessoal escreve, publica e tal. Muita gente diz, já escreveu, e confirma que o nome Jet Music surgiu por causa da Varig. Música que vem com exclusividade, você deve se lembrar bem da frase de abertura, da frase não, do texto de abertura dos sucessos de todo mundo. É verdade, o nome mudou de Play Música para Jet Music por causa disso? Ô, Luiz, a bem da verdade, nunca ninguém comentou isso nos bastidores. A gente aceitou esse nome, esse título, mas nunca discutimos. Faça uma analogia como você fez agora, né? Do jet ser de jato e music de música. Sei lá, o negócio foi logo no início de uma simpatia muito profunda, porque ele acertou também na música de fundo. Você lembra da música? The Ventures, se eu não me engano, era um The Ventures. Então, é interessante, foi eu diria que não foi nem do Caion em si, mas tudo. A equipe fantástica, né? A equipe muito boa, não só de locutores,
Vamos ver se a gente lembra os locutores, que está na hora de fazer uma homenagem. Eu falei do Antônio Celso, prestando a minha homenagem não só ao Antônio Celso, como a todos da Rádio Excelsior também, não é? Grandes amigos. Desenvolveram um trabalho muito legal. E agora vamos falar da difusora. Vamos ver se eu lembro. Luiz Carlos Araújo. Então, pela ordem de horário, acho que é mais fácil. Às 6 da manhã, quem era? Era Potiguara Tadeu Bezerra Bastos. Era médico, não é? Que trabalhava das 6 às 10 e saía correndo para o seu consultório. Como ainda trabalhava? Graças a Deus. E trabalhava de madrugada na televisão, locutor de cabine. Eu não sabia. Uma loucura. Deve ter sido realmente um período muito importante na vida do Potiguara. Então, Potiguara Tadeu Bezerra Bastos, tinha o José Sofia, tinha o Luiz Carlos Araújo, tinha o Wilson Roberto Reganelli, deixa eu ver quem mais. O Cunha Neto. Cunha Neto chegou a fazer Carneiro da Cunha Neto, que depois bandeou-se para a Rádio Tupi. Ele se popularizou. E depois para a Band, bandeou-se para a Rádio Bandeirantes. Exatamente. Enfim, era uma equipe jovem. Os programadores. Quer ver? Você esqueceu de uma pessoa, nós devemos homenageá-lo, está vivo, e ele depois fez muito sucesso porque descobriu o samba, que provavelmente já existisse na sua... Moisés da Rocha. É isso aí, madrugada com Moisés da Rocha. Moisés, outra figuraça. Ouvindo a madrugada com Moisés da Rocha. Então, agora os programadores, né? Vamos lá? Vamos. E agora, hein? Eu tenho todos aqui na minha frente. Eu também. O Heraldo Zani. Um dos grandes nomes. Carvalho. Lisandro Antônio. Quem? Lisandro Antônio. Grande Lisandro Antônio. Sebastião. Grande Sebastião também, hein? A equipe é muito legal. Tinha mais um que eu sempre me esqueço do nome dele, embora esteja vendo de óculos, muito simpático, tinha cara de sambista de escola de samba. Bigode. Como era o nome dele? Meu Deus. Com bigode. In memoriam também, porque ele já partiu. Não me foge agora o nome dele. Enfim, o que eu quero deixar claro aqui é o trabalho de cada um, não é? Que comprou a ideia, de sentir orgulho. Eu nunca vi gente tão orgulhosa, no bom sentido, de estar fazendo um trabalho. Não é? Porque geralmente funcionário é funcionário, quando pode ir, então, uma encostada no batente da porta. Lá não. Lá pulsava a vontade de fazer rádio. Então a gente fazia, não por fulano, nem por ciclano, pela equipe, por nós mesmos. E o que acontecia na Rádio Excelsior também, o Antônio Celso teve um carisma muito grande na influência da equipe dele lá. Portanto, acho que tudo que se fala da difusora deve se falar da Excelsior também, não é? Pela iniciativa de tornar uma rádio puramente jovem, não é? E fazer os lançamentos e fazer a alegria da garotada, que a garotada não está tão alegre quanto era. Então, mas olha que coisa interessante. É tão importante isso que você está dizendo agora, porque eu tenho certeza absoluta, e eu sou um dos representantes dessa certeza absoluta. Eu achava, ainda ouvinte de rádio, aspirante a trabalhar no veículo, e que as pessoas não se falavam, não se davam. Imagina Antônio Celso e Darcio Arruda não podem se encontrar, que eles se pegam. Era essa a ideia que a gente do lado de cá do rádio Speaker tinha a impressão. Eu sou um deles, eu repito, eu faço questão de dizer, eu achava que era assim. A concorrência que a gente fala, né, ela só existe no dial, até porque, como a gente fala tanto em democracia nos dias de hoje, ninguém sabe exatamente o que é isso, e tem gente que gosta e tem gente que não gosta, então não vem ao caso a política. O que vem ao caso é que a pluralidade de opções
Então, a Excelsior, eu sempre disse isso, eu nunca perguntei para o Antônio Celso, mas eu deduzi, porque trabalhei nas duas. A Excelsior era uma emissora um pouco mais romântica, a Difusora era uma emissora mais dançante. A Difusora, ela tinha uma base europeia, porque ela tocava músicas em inglês com muita assiduidade. Inglês, francês, espanhol, inglês da Inglaterra, música americana também, obviamente. E a Difusora também tocava em alguns momentos, mas a base da programação era bem soul, black music. Era para dançar, aqueles movimentos existentes nos Estados Unidos que muita gente nem sabe que existiu, porque tinha o pessoal da Louisiana, que tinha uma linha de música mais puxada para o jazz, para o blues. O TSOP, The Sound of Philadelphia, que a própria Difusora fez estourar. Lembre-se de Gamble and Huff, que eram dois grandes compositores, foram os que inventaram essa sonoridade com mais The metal. Four Tops. The Four Tops fazia muito sucesso. A Motown, e etc, etc. Então, a Difusora... Harold Melvin and the Blue Notes. A Difusora fez muito sucesso, fez muito o sucesso destas gravadoras internacionais, porque ela primava por esse som. Então, eu acho muito bonito, muito importante você deixar claro para as pessoas, e com certeza o Celso também era fã, é que quem trabalhava numa rádio não tinha muito tempo de ouvir a outra, nem vice-versa. A não ser alguém que precisava dizer, deixa eu ver se está tocando, quem é que lançou primeiro, quem é que tem a música em primazia. E essa competição, que eu não falo, não é tão concorrente, mas não é, a competição é saudável, isso é que eu acho legal. Diria o Chico Anísio, eles se corujavam entre cises. É verdade, porque não tem como não elogiar a voz belíssima do Antônio Celso, aquela marcante, para um estilo de vida radialística, e outro que é a voz do Darcio Arruda, que, não em detrimento dos demais colegas, era tido como a voz padrão. E a voz padrão é porque a gente que está fora do meio, porque não tem a menor experiência de como se faz o rádio, tal, começa a achar, também me incluo nesse grupo, que era só um cara que falava. Parecia que o Darcio Arruda estava na rádio difusora AM o dia inteiro, porque as vinhetas eram com ele, porque as aberturas eram com ele. Ele só tem o cara. E o resto do pessoal, no bom sentido, os demais, falavam, né, na linha não do Darcio Arruda, mas na linha determinada pelo Caion. Né? Não era para sair gritando, que nem algumas rádios fizeram, não era para falar aqui baixinho, simplesmente para sussurrar no ouvido. Diga, Darcio. Eu acho que lembrei o nome do programador que a gente havia esquecido, é o Djalma. Djalma, perfeito. Saudosa lembrança. Poxa, grande Djalma. É que tinha algumas pessoas com quem a gente convivia mais por causa do horário de trabalho. Então, aquele terceiro andar fervia, né? Porque a difusora era no 2º&meio, né? E no terceiro andar, na sala do simpaticíssimo Gama, né? Com o Candinho, com o Zé Maria, aquilo era uma festa, era uma alegria constante. Roberto Gama, um baluarte da comunicação, não do microfone especificamente, embora tenha feito também, mas a retaguarda que ele dava para os diretores, para os comandantes, e depois, né, do fechamento da Tupi, da Difusora, ele foi muito, muito, muito importante para a carreira de Eli Correia, como o Candinho é até hoje. Foi. E ele ficou conhecido muitíssimo, o Gama, com a célebre frase, tudo que você pedia para ele, ele respondia, chá comigo. Era uma grande figura. Não tinha tempo ruim com ele, não. Não. Bom, Darcio, nós estamos falando ainda daquele momento importante. Você disse da vinda do FM. Não encontro em nenhum lugar, por incrível que pareça, mas ainda vou continuar com as minhas pesquisas, a data certa em que todos os diretores ou coordenadores de emissora receberam uma notificação do Ministério das Comunicações, através do Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, que hoje mudou de nome para a Anatel, mas o sentido é o mesmo,
quem fiscaliza, quem verifica se as rádios estão cumprindo as normas e tal. É bom que a gente se lembre sempre, a gente fala muito pouco isso nas nossas conversas, que rádio, AM, FM, televisão, são concessões governamentais. O dono da lojinha é o governo federal. Portanto, nós todos que vivemos e somos brasileiros e nascemos aqui, somos donos dessas concessões, cada um com uma minúscula partícula, minúscula já é pequena, partícula ainda é menor, de participação societária, acionária. Nós somos os donos das concessões. Muito bem, essas emissoras são, depois de passado por algum tipo de verificação de documentos e tal, elas são concedidas ou outorgadas a grupos de comunicação, grupos comerciais que pretendem fazer uma emissora de rádio funcionar de alguma maneira. Sem querer discutir se elas cumprem ou não cumprem, se tem gente que vende, tem gente que repassa, não é o nosso negócio aqui. O que interessa saber é o seguinte: Dárcio e eu trabalhamos numa emissora, aliás, eu sou grato, eu já disse isso uma vez, mas vou dizer agora, eu estava na Rádio Excelsior, trabalhando como produtor e como chefe da discoteca, e cheguei a um período de exaustão por 3 empregos que me acabavam com o dia a dia, com a vida. Eu, de manhã, era professor da Universidade de São Paulo, da ECA, dava aula de rádio e televisão. À tarde, trabalhava na TV Cultura. E à noite, eu ia, no fim da tarde para a noite, eu trabalhava na Rádio Excelsior. Dormia, mas não tinha tempo de respirar. Pouco convivi com meus pais durante esse período. Sinto muito por não ter estado mais com meu pai, que depois adoeceu, etc, etc. Muito bem. Pedi demissão da Rádio Excelsior. Cheguei a um tal no Celso e disse: eu não estou em condições, minha mãe não está bem, e meu pai ainda estava bem de saúde, mas já tinha alguns probleminhas. E eu preciso dar mais atenção a eles. Ele custou para entender, achou que era questão de dinheiro, disse que não, eu precisava parar. Então, com um dos empregos, até porque quem me sustentava, na verdade, era a TV Cultura. Na ECA, o salário era muito pequeno, eu dava aula 3 vezes por semana e prestava serviços em outros dias. E na Rádio Difusora também, pela função, na Rádio Excelsior, perdão. Aí eu preciso contar isso. Infelizmente, nós estamos chegando ao final deste primeiro programa. Eu quero agradecer a participação do Dárcio Arruda. Quero dizer que nós vamos voltar a conversar e eu tenho uma confissão muito importante para fazer no próximo episódio. Então, fiquem conosco, estejam ligados no nosso canal do YouTube, vejam tudo que está acontecendo aqui, porque é sempre muito bacana estar junto de pessoas que têm as vozes bonitas. Nós voltamos na semana que vem. Até já.